A gente sempre traz eficiência, eficácia, ser eficiente. Eu acho que o primeiro passo aqui é a gente definir exatamente o que é eficácia, né? A eficácia ela é bem diferente da eficiência, né? Enquanto a eficiência está preocupada com os meios, com a forma que a gente vai fazer as coisas, a eficácia ela está preocupada com os fins, ela está preocupada com os resultados, né? Enquanto a gente está olhando ali na eficiência, a capacidade de fazer certo as coisas, a eficácia ela traz a capacidade de fazer a coisa certa. E quando a gente traz isso para o universo da criatividade, se torna ainda mais complexo trazer uma definição para o tema, mas ele, na verdade, é o que a gente está buscando como a simplicidade do que é a criatividade. Ao longo da história, ao longo dos anos, a gente sempre tratou criatividade como uma caixa preta, como algo onde a gente não conseguia trazer ali tangibilidade, que a gente conseguisse entender a criatividade, porque a gente trata criatividade como arte. Quando a gente faz isso de maneira efetiva, a gente é eficiente na execução dessa criatividade, né? Eu tenho os meios certos de fazer as coisas, e aí estão as agências, e aí está toda a estrutura criativa que atende a todos os stakeholders, a todos os interessados dentro desse cenário que a gente está trazendo. Quando a gente fala em eficácia e a gente junta a criatividade com isso, a gente está falando que a nossa preocupação é exatamente o resultado que essa criatividade pode trazer. Ou seja, a gente tira a criatividade dessa caixa preta, desse lugar até certo ponto desconhecido para a gente, e a gente começa a trazer métrica, a gente começa a trazer formas de tangibilizar essa criatividade. Sempre é muito importante ressaltar, quando a gente fala de criatividade, e eu sou um super entusiasta da criatividade como o principal skill humano, né? Eu acho que a hora que a gente olha a capacidade humana de fazer as coisas, criatividade está ali entre as principais virtudes do ser humano, para mim a principal virtude do ser humano. Então a gente não está falando aqui em subverter a criatividade, em substituir a criatividade ou botar a criatividade em xeque, como algumas teorias do presente aí têm trazido essa discussão. A gente está falando de dar à criatividade ainda mais força, ainda mais poder e colocar nas mãos dos criativos tudo aquilo que hoje tem disponível em termos de ferramental no mercado. Então, quando a gente fala de eficácia criativa, a gente está falando em fazer um criativo que é eficiente dar resultado, fazer esse criativo no campo da eficácia, ser de fato o responsável pelo sucesso de uma campanha, pelo sucesso de uma ação, pelo resultado de uma venda lá na ponta. Então a gente começa a traçar de fato essa jornada mais completa dentro da estrutura da criatividade. Como é que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso se utilizando das tecnologias. Hoje a gente tem diversas ferramentas de tecnologia que podem medir essa eficácia, que podem medir a capacidade dessa criatividade em gerar resultados. E é isso que a gente vai buscar, é isso que a gente vai utilizar como campo de desenvolvimento. Hoje a gente tem uma série de tech companies, né, ali definidas como martechs, adtechs, que estão ali suportando a tomada de decisão a partir desse olhar do ferramental, a partir desse olhar da busca pela eficácia. E por que não a gente fazer isso mesmo pela criatividade, utilizando a criatividade? Alguns dados vêm mostrando para a gente que a criatividade hoje ela é responsável por mais de 70% de uma equação de sucesso numa campanha, né? Por muito tempo a gente olhou ali o composto de mídia, quem é a nossa audiência, quem é o nosso target, o nosso investimento, as questões de bid, e isso hoje significa ali numa balança de 70-30 essa responsabilidade. Então, por que a gente não traz todo esse ferramental para esse lado,
da criatividade, que representa, então, 70%. Esse número é um número que a gente trabalha bastante com ele e que alguns institutos, inclusive, já superam ele na faixa de 80% ali. Nielsen Catalina recentemente trouxe esse número para a beira ali dos 89%, 90%. E isso, historicamente, olhando para uma linha histórica, é o que a gente começa a perceber que a criatividade, em vez dela ser substituída, como alguns aí têm preconizado, ela vem cada vez mais ganhando poder. E trazer a eficácia para a criatividade é onde a gente vai conseguir, de alguma forma, trazer a criatividade para esse papel de protagonista, esse papel de empoderado que a gente precisa trazer hoje a criatividade quando se fala na busca de resultados. Eficácia criativa é importante em todas as etapas, mas vamos aprofundar um pouquinho mais aqui e entender em que ponto ela pode de fato fazer a diferença, né? Quando a gente traz esse contexto histórico da criatividade como execução e a gente traz todo o universo de campanhas, de ações, de tudo que uma marca se propõe a fazer para estabelecer esse vínculo com o consumidor e ter essa relação com o seu público, a gente coloca eficácia em todos esses pontos de contato, né? A gente teve historicamente também uma construção de um funil que estabeleceu etapas de conversa com esse consumidor numa relação, qual é o momento que esse consumidor está em relação ao consumo da sua marca, do seu produto, né? Basicamente, esse funil foi definido em 3 etapas. Uma etapa de construção de marca, uma etapa onde a gente está ali olhando para que a marca seja conhecida, para que quais são os assets daquela marca que criam o valor dessa marca. No outro nível, a gente tem a consideração, que é quando o consumidor já nos conhece e ele passa a nos considerar dentro do seu rol de opções para poder tomar uma decisão de compra ou de relação com aquela marca. E lá na ponta, a terceira etapa, que é a fase de aquisição. É quando de fato eu compro essa marca, esse produto, esse serviço, o que quer que seja. Quando a gente fala de eficácia, e olhando para esse funil, vou fazer um disclaimer aqui que eu estou trazendo o funil, mas eu acho que o funil hoje ele é muito mais complexo do que isso, ele já nem mais se assemelha aí a um funil, ele é muito mais um ciclo de aprendizado contínuo do consumidor e da marca, mas para que a gente possa exemplificar eficácia criativa em toda essa jornada, eu acho que vale então a gente olhar para essas etapas. A gente precisa, na construção de marca, entender quais são os melhores canais, qual é a melhor comunicação em termos de formato, em termos de composição de canais, de tudo que eu posso utilizar para poder atingir esse consumidor nesse momento onde ele não me conhece e eu preciso, de alguma forma, ganhar a atenção dele, né? Lembrando que hoje, sobretudo dentro do universo digital, a gente concorre com muita coisa pela atenção, né? A gente tem ali todos os feeds de redes sociais, a gente tem ali todas as outras marcas que querem comunicar com esse consumidor. Então, o que a gente precisa vamos simular aqui um olhar dentro de um feed, dentro de uma rede social, aonde você está ali fazendo scroll, passando o seu dedo, e a gente faz scroll de mais de 300 metros por dia com o dedo nas telas de celular. O que faz eu parar e olhar uma comunicação? Isso são dados, isso são insights poderosos que vão fazer isso acontecer, né? Essa parada e essa atenção do consumidor sobre essa comunicação, e isso é o que gera a eficácia. Se ele parou, eu tive a eficácia de buscar esse consumidor e ter esse resultado que era o esperado para aquele momento. Quando eu olho para a consideração, o consumidor já me conhece e eu preciso entender das necessidades desse consumidor para que ele possa me considerar. Novamente aí, a gente está colocando uma série de dados, uma série de variáveis que podem fazer isso acontecer,
e novamente a eficácia criativa, esse entendimento que eu tenho na busca desse resultado se torna importante. E quando a gente olha lá para a ponta, que a gente olha de fato para esse momento onde esse cliente, esse consumidor, esse cliente nosso, ele vai de fato nos adquirir, ou seja, vai se tornar nosso cliente, é um momento também que eu preciso estar atento a todas as variáveis do mercado, a toda essa necessidade que se transforma em ação do consumidor e, novamente, a minha criatividade precisa ter eficácia para que ela seja, de fato, a que vai fazer com que o consumidor exerça essa ação em prol da minha marca. Então, toda essa construção dessa relação, ela está baseada em dados que vão ser trabalhados, gerando uma inteligência, gerando ali insights e ações que vão trazer o que a gente está buscando como eficácia dessa relação. Então, a eficácia é importante em qualquer uma dessas etapas, porém aplicada de forma diferente, com métodos, com ações e com modelos diferentes em cada uma dessas etapas, seja qual for a nossa necessidade de relação com o consumidor. Acho que de tanta gente falar de criatividade e de eficácia, o importante é a gente entender como fazer isso, né? Acho que chegamos ali ao como fazer, que é, de fato, o interesse, é aquilo que a gente quer buscar, como a gente coloca isso em prática, como a gente traz esse acionável para o nosso dia a dia. Como eu já vinha comentando, a gente tem um olhar muito baseado em dados e um ferramental tecnológico hoje disponível como ferramenta mesmo, né, no nosso dia a dia, que pode nos proporcionar isso. Então, trazendo aqui alguns exemplos de como isso pode acontecer nessa execução da criatividade, toda relação criativa, toda peça criativa, seja em qual for o canal que ela está sendo utilizada, hoje a gente tem, em troca dessa execução, a gente tem o consumidor nos devolvendo dados. Dados, obviamente, que dentro das leis gerais de proteção de dados ali estão anonimizados, estão ali dentro de uma normativa, de um olhar de indústria, mas que são muito ricos para que a gente possa construir essa criatividade eficaz, para que a gente possa construir essa criatividade assertiva que busca e traz resultados para a gente. Então, como é que isso na prática ocorre, né? Os veículos de mídia, eles, sempre que eles emitem, né, uma comunicação, eles recebem uma ação do consumidor do outro lado que gera um banco de dados, que no dia a dia das marcas, agências, é o conhecido analítico das campanhas, é o analítico das plataformas de mídia. Então eu tenho de um lado como esse criativo está sendo consumido, como ele está sendo enxergado e levando esse nosso consumidor a uma ação. Do outro lado, a gente tem tecnologias disponíveis, e eu represento uma delas, né, e posso falar aqui do uso da inteligência artificial para isso, aonde eu tenho a capacidade de, agora sim, entender a criatividade como um banco de dados, fazendo com que cada elemento que compõe uma peça criativa se torne um dado, se torne uma sequência de dados, e a gente vai formar, então, um outro banco de dados. Então, eu tenho um banco de dados de elementos criativos, de atributos criativos, e do outro lado, eu tenho fornecido pelas plataformas um banco de dados de consumo dessas peças criativas. A hora que eu cruzo isso, utilizando de novo da tecnologia, utilizando do que é disponível hoje no mercado, a gente, cruzando essas duas informações, a gente começa a gerar hipóteses, causas e consequências do porquê aquelas ações estão acontecendo, do porquê aquelas ações estão gerando uma tomada de decisão do lado do cliente ou na nossa construção desse elo entre marca e consumidor. Ou seja, eu vou utilizar de dados que estão disponíveis no mercado através das plataformas de mídia, eu vou criar
bancos de dados através dos meus sinais únicos, que é aquilo que só eu posso entender da minha marca, da minha comunicação, e depois, utilizando da tecnologia novamente, a gente vai buscar ali gerar escala em análise de dados, em utilização de aprendizado de máquina, de visão computacional, que pode trazer essa orientação na tomada de decisões. Então, hoje a gente tem muitos criativos atuando no mercado na busca de eficácia, se utilizando de insights produzidos por inteligência artificial, porém baseado em dados que vêm do mercado e da própria construção da sua marca. Então, quando a gente busca esse desenvolvimento da criatividade e está utilizando ela de forma eficaz, a base de tudo isso vai ser a análise e gestão de dados de uma forma também eficaz, de uma forma efetiva para o nosso dia a dia. Vamos dar então um mergulho nessa viagem tecnológica que pode ser aí uma ferramenta para o nosso dia a dia criativo, né? Então, dentro dessa construção da eficácia criativa, como eu venho falando, a gente tem a tecnologia e todas as plataformas tecnológicas ali a nosso serviço. Então, hoje, olhando para esse ferramental, a gente não vai conseguir fazer nada sozinho, a gente não vai conseguir fazer nada que seja somente com aquele dado, com aquela informação que eu tenho do meu consumidor, de quem é o meu público-alvo. Hoje eu necessito de uma combinação de dados e hoje a gente tem tecnologias poderosas que podem trazer isso. Vou trazer um exemplo para vocês, que é a gente atuar, por exemplo, com o varejo. Eu sou uma marca de bebida e eu distribuo tanto para bares, restaurantes, como eu vendo em supermercados, como eu comunico direto para o consumidor e tenho um comércio eletrônico e tenho a minha própria plataforma de venda, ou utilizo de apps e utilizo de sites que revendem. Então eu tenho ali o que a gente chama de omnichannel, ou seja, eu tenho lá diversos pontos de contato com o nosso consumidor ali. Então, todos esses pontos de contato me fornecem dados, cada um no seu momento, cada um da sua forma. Então, como é que a gente pode se aproveitar disso com o uso da tecnologia? Então, trazendo alguns exemplos, o mercado, ele tem lá o dado de venda, ele tem lá o dado de quanto daquele produto está sendo vendido, a qual margem, qual é a efetividade desse resultado. No e-commerce, a mesma coisa, qual é a minha venda através daquele canal. Depois eu venho nas redes sociais e eu olho lá para como a minha marca está sendo consumida e percebida por esse consumidor, que na hora da compra vai nos prestigiar com essa escolha pela nossa marca, pelo nosso produto. Cada um desses pontos de contato, então, vai me trazer um dado. E qual foi o primeiro ponto de contato que eu tive com esse consumidor? Foi uma peça criativa. Foi a hora que eu desenvolvi uma peça criativa e que eu tive eficácia em atingir esse consumidor para que ele pudesse, então, tomar essa decisão e nos escolher. Só que se eu tenho esses dados isolados, eu não consigo medir, eu não consigo entender o que uma peça, por exemplo, que estava lá no feed do Instagram, representa na venda no mercado desse produto, ou na conversão para o e-commerce, ou em qualquer ponto de contato que seja esse que a gente está analisando. Então, quando eu tenho um conjunto de dados e eu não trabalho esse conjunto de dados, não utilizo esse conjunto de dados, ele não serve de nada, né? São os conceitos de data lake que a gente tem lá uma composição de um lago mesmo ali, cheio de informações. Eu vou lá, pego com um copinho só aquele dado que eu preciso para compor um relatório ou para responder alguma pergunta, justificar alguma coisa, mas eu não trabalho essa conjunto de dados, esse lago de dados que eu tenho ali, de uma maneira eficaz, de uma maneira que eu possa, a partir dali, tomar decisões. Então, a tecnologia hoje, ela permite que a gente entenda essa jornada por completo,
desde que o que eu faço para produzir uma peça criativa que vai chamar a atenção do consumidor, que vai levar ele para uma compra, que levou ele para essa compra e como foi executada essa compra. Com esse conjunto de dados e trazendo essas informações em modelos de atribuição através das ferramentas tecnológicas, eu consigo entender então esse impacto e eu consigo entender cada vez mais de forma eficaz como eu me relaciono com esse consumidor dentro dessa construção e dessa relação que eu tenho entre marca, produto e consumidor. Então, a tecnologia hoje, ela é de fato uma ferramenta muito importante na busca de eficácia, não só do material criativo, que é o primeiro ponto de contato que a gente tem, mas de toda essa cadeia, né? De toda essa execução, olhando até lá para, de fato, essa efetividade de compra. Então, a tecnologia hoje nos traz escala, nos traz velocidade, nos traz assertividade para que todo esse processo seja mensurado e as nossas decisões sejam ali pautadas em realidades que vão nos trazer uma maior eficácia. Acho que essa é a pergunta de milhões aqui. E a hora que a gente fala dos empreendedores, a gente está falando de todo mundo. A tecnologia, nos últimos anos, ela não só se tornou acessível quando a gente fala em custo mesmo, né, de ter acesso a essas tecnologias, como ela se tornou, em alguns pontos, inclusive de utilização do próprio empreendedor ou dos seus times ali, sem a necessidade de muitos intermediários para diversos processos, né? Hoje a gente tem a inteligência artificial já fazendo parte do nosso dia a dia, das nossas ações e tudo. Então, quando a gente fala do como começar, de qual é essa ação, esse primeiro passo, é o basta querer. É o basta querer e a gente entender, primeiro, um mapeamento de o que a gente precisa, o que a gente quer, e obviamente, dentro dos nossos exemplos aqui, a gente está falando em buscar vendas em canais digitais, então é entender quais são os pontos de contato que eu tenho com esse consumidor, como eu me comunico com esse consumidor e qual é esse resultado esperado, né? Qual é a eficácia que eu estou buscando dentro desse processo. Então, o primeiro passo, na verdade, é entender o teu ecossistema, entender todo o teu processo, entender quem são os stakeholders que fazem parte desse teu ecossistema, né? Então, eu estou utilizando plataformas de mídia, eu estou utilizando um terceiro, um software de venda, o que quer que seja, eu tenho um processo criativo, eu tenho uma agência, eu desenvolvo isso internamente. Então, como eu vou utilizar de todos os meus recursos de maneira mais eficaz? Então, entender primeiro quem eles são e como eles são para a gente poder, então, desenvolver essa nossa cadeia da melhor forma. A partir do momento que eu tenho esse mapeamento, eu vou, então, entender como eu vou trazer essa execução de uma maneira bastante linear ali, com esse entendimento do consumidor. Hoje, para uma marca que inicia, para uma marca que está ali no mercado disputando, né, com grandes players, tendo ali a necessidade de se desenvolver, a gente tem uma infinidade de recursos. Seja ter ali um e-commerce, estar dentro de um marketplace, utilizar uma estratégia in-app, né, dentro de aplicativos, ter uma relação com aplicativos terceiros ali, como os aplicativos de entrega. Então, hoje a gente tem um arsenal de soluções ali que nos digitalizam e nos colocam em pé de igualdade e competitividade com grandes players desse nosso mercado, tendo ali a atenção do consumidor. Então, um ponto muito importante é essa construção de marca e consideração. Se a gente olhar só para a venda, se a gente olhar só para a execução lá da ponta, eu costumo dizer que é o rabo abanando o cachorro, né? A gente vai olhar só para a ponta, sem a construção de marca e sem ser considerado pelo nosso consumidor, dificilmente a ponta vai acontecer. Então, o primeiro passo é
como é que eu construo minha marca, como é que eu tenho a minha marca forte, entendendo as necessidades do consumidor, gerando pontos de contato que vão fazer com que esse consumidor tenha uma relação saudável com a minha marca e que enxerguem na marca e no meu produto a solução para suas necessidades e que ele passe então a me considerar e depois lá fazer essa execução. Não tem como não fazer esse ciclo de alguma forma. Quando eu comentei lá atrás que esse funil vem se descaracterizando e ele passa a ser um fluxo contínuo, é muito porque esse processo vai se retroalimentar a partir de cada aprendizado em cada um desses ciclos e eu vou ajustar esse processo, né? Então ele não tem fim, ele é um ciclo contínuo ali para isso acontecer. Então eu vou escolher as minhas plataformas corretas para comunicar com esse consumidor, obviamente baseado em dados dessas plataformas, no perfil do meu consumidor, onde ele está. Vou orientar a minha criatividade, criar os meus anúncios orientados para isso, e aí a gente tem uma série de players no mercado que vão te oferecer essa capacidade, vão oferecer esse ferramental para você ter uma melhor execução criativa nesse sentido. Vou colocar essa comunicação no ar, em contato com esse consumidor e vou medir os resultados, né, dessa minha jornada, dessa minha campanha, a partir dos meus objetivos. Quanto eu quero crescer em vendas, qual é o meu alcance, qual é a minha conversão, de acordo com as métricas ali que me trazem esse olhar de resultado. E aí, então, a gente fecha esse ciclo da eficácia criativa, que foi o nosso tema de discussão aqui e que hoje ela é fundamental para a busca de sucesso, para a busca de resultado. Não adianta mais a gente ser somente eficiente, a gente precisa ter eficácia.